Boa tarde, senhoras, senhores e acadêmicos participantes deste webinar. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil sente-se orgulhosa de apresentar hoje o webinar Efeitos da Pandemia nos Processos Regulatórios da Anvisa para Medicamentos e Vacinas. Eu sou Lauro Moreto, presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Servirei como coordenador das atividades de hoje, em virtude de merecidas férias de nosso apresentador oficial, o acadêmico Henry Suzuki. Quero também informar que nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima Filho, está impossibilitado de participar desse webinar. Pediu-me para apresentar sua justificativa, agradecendo ao Dr. Gustavo Lima Filho pela gentileza de estar conosco. Também deixa registrados os agradecimentos ao Sinusfarma por nos acolher na plataforma Teams desse webinar. A Academia organiza um webinar todas as segundas-feiras, neste horário, para poder oferecer aos acadêmicos e convidados um tema de relevância no campo das ciências farmacêuticas. Queremos também, nesse momento, apresentar nossos agradecimentos aos membros mantenedores da academia, que contribuem com a disseminação dos conhecimentos das ciências farmacêuticas do Brasil. Esses nossos mantenedores são o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma, Laboratório EMS, Laboratório Eurofarma, a FCE Pharma, Nuremberg Messe, a Becton e Dixon, a Disotax, a Fortune Engineering, a Hipofarma, a Schott do Brasil, o Stevanato Group OMP, a Thermo Fisher e a Wheaton do Brasil. A todos, novamente, os agradecimentos. Orientações gerais. A apresentação do Dr. Gustavo será de aproximadamente 40 minutos, após o que abriremos para perguntas desse webinar. Este evento se encerrará por volta de 19h30. No sentido de nos manter dentro do horário do programa e para melhor aproveitamento do horário, recomendamos que as perguntas sejam feitas pelo chat e serão selecionadas pelo moderador em função da relevância. As perguntas que não puderem ser respondidas serão encaminhadas ao palestrante, que as responderão diretamente. Por isso é importante que aqueles que queiram fazer perguntas indiquem o nome do palestrante, nesse caso o Dr. Gustavo, e coloque seu nome e e-mail para receber as respostas. Vamos agora convidar o nosso moderador, que é o acadêmico Eduardo Chaves Leal, que se encarregará de apresentar o palestrante e o tema da conversa. Meu caro Eduardo, apresente o nosso palestrante, por favor. Boa noite a todos. Eu acho que estava um chiadinho aí, eu acho que já acabou, né? Boa noite a todos. Obrigado pela abertura. Nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, né? Demais participantes deste evento, que tenho certeza que vão abrilhantar muito com a sua presença e com a sua participação em perguntas, em discussões, né? Gostaria também de cumprimentar os nossos confrades acadêmicos, que uma lista tão extensa aí de inscritos, né? Eu vi ainda há pouco mais de 200 inscritos, eu fiquei muito feliz. E mencionar, antes de dar o início, propriamente dito, ao nosso webinar, da felicidade de poder estar moderando este evento com um tema tão significativo nesse momento, né? Eu estava lembrando ainda há pouco antes de entrar, né, que fazem praticamente 10, quase 11 meses que aconteceram os primeiros casos de suspeitas de uma virose na China, e que pouco se conhecia e sabia do que se tratava. Logo depois, houve um espalhamento maior em várias partes do mundo e com uma possibilidade grande de que
se tornasse uma pandemia. Muitos não acreditavam e outros já estavam se preparando para tal situação. No Brasil, coincidiu praticamente os primeiros casos quando foi definida essa pandemia, né? Mas eu observei também que a nossa autoridade regulatória, porque hoje nós vamos falar dos efeitos da pandemia nos processos regulatórios da Anvisa, eu acho que que apareceu algo na tela, eu pensei que eu tivesse caído, me desculpe, gente. Enfim, então, reparei que desde o início de janeiro, a Agência Nacional de Sanitária do nosso país, a Anvisa, já vinha se preparando e discutindo vários temas importantes, através de definições, de resoluções e de documentos importantes, né, para que a gente pudesse estar dando um olhar muito importante para esse momento tão sério de uma crise sanitária, né? Crise sanitária essa que não afetou somente a questão saúde, mas também a questão economia e a de modos de vida de toda a população de várias partes do mundo, né? Expondo graves desigualdades dentro e entre os países e também destacando, né, vulnerabilidades específicas de certos grupos populacionais, né? As autoridades regulatórias, elas têm uma importância fundamental nesse momento. Elas são responsáveis, dentro da maioria das missões das autoridades a nível mundial, né, de questões de promoção e controle, né, das questões importantes de saúde e de qualidade de vida, né, de produtos, de serviços e de ambientes. Hoje, o nosso webinar, que tem como tema efeitos da pandemia nos processos regulatórios da Anvisa para procedimentos de medicamentos e vacinas, vai tratar de um ponto mais específico e que tem sido, eu diria assim, um foco muito importante, porque nós estamos pensando em tratamento e em profilaxia, né? E para tal, o convidado desse momento para nos trazer a palavra, né, representando lá a Anvisa, eu vou mencionar o nosso convidado e já agradecendo a aceitação da participação desse webinar da nossa academia, o Dr. Gustavo Mendes Lima Santos, que é especialista em saúde pública pela Fiocruz, graduado em farmácia pela Universidade de São Paulo, USP, tem mestrado em toxicologia, né, pela Universidade Estadual de Londrina, trabalha há 17 anos na Anvisa, desde 2003, né, atuando em inspeções de centrais de bioequivalência, equivalência farmacêutica, na análise de estudos de equivalência terapêutica para fins de registro de medicamentos e na elaboração e revisão de normas para a regulamentação desses estudos no país. Mais uma vez, eu agradeço o aceite do Dr. Gustavo para estar conosco e passo a palavra para ele e menciono que, se ele quiser incluir outras questões no currículo dele, por favor, sinta-se à vontade. Nós fizemos apenas uma menção mais sucinta, né, da sua trajetória profissional. Por favor, Dr. Gustavo Mendes, seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá a todos, boa tarde. É uma honra estar aqui na academia, uma academia tão prestigiada como essa, e trazendo um tema tão importante, tão relevante, que mudou tanto a nossa rotina, o nosso dia a dia, os aspectos técnicos, os aspectos práticos da nossa vida, e que colocou a ciência num patamar que talvez eu nunca tenha visto antes, assim, de necessidade, de exposição e de cobrança ao mesmo tempo, né? Um momento em que qualquer declaração vira uma declaração
potencialmente perigosa ou potencialmente importante nesse momento que a saúde ficou tão relevante para a gente, né? Então, queria agradecer a todos vocês pelo convite e dizer que foi um desafio muito grande para mim preparar uma apresentação, porque eu sei que o público é bastante diverso, eu estou vendo várias pessoas conhecidas aqui que me conhecem lá no trabalho na Anvisa e que tem relação, né, ali a gente tem relação por conta dos procedimentos, e vejo pessoas que eu não conheço, mas que estão, de uma certa forma, ligadas com o tema. Então, por isso que a ideia foi fazer uma apresentação que mostrasse de uma maneira mais ampla de que forma a pandemia impactou os procedimentos da Anvisa, e aí eu fiz um recorte na área de medicamentos e na área de vacinas, são as áreas que eu trabalho, para mostrar para vocês um pouco do que foi, de como nós nos estruturamos, de como foi importante nos preparar para uma situação de pandemia como essa que a gente está vivendo, e também, ao mesmo tempo, mostrar os resultados que a gente obteve e quais são os desafios que a gente ainda vislumbra para enfrentar e resolver as questões que ainda estão por vir. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar um pouco do que eu quero apresentar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Sim, doutor. Bom, então é mais ou menos isso. A ideia é de trazer um pouco do impacto, mas antes eu queria dizer e reforçar, na verdade, a atribuição principal da Anvisa, né? Eu acho que, apesar da exposição que a gente vem tendo ultimamente, por conta da urgência que as respostas da Anvisa têm para as situações de pandemia, é sempre importante ficar claro o que é a atribuição da Anvisa e o que é a atribuição de outras instituições, né? Em muitas oportunidades é perguntado para a gente, tá, Anvisa, quando que você vai nos vacinar? Quando que a Anvisa vai permitir que eu me vacine? Então, assim, é importante ficar claro que a Anvisa é o órgão regulador, é um órgão regulador que tem um reconhecimento hoje que é internacional por conta da sua trajetória, né? A Anvisa foi criada em 1999, num contexto em que existiu também a criação dos genéricos e um novo cenário se abria no mercado farmacêutico e na nossa realidade brasileira. E a missão da Anvisa naquele momento e até hoje é proteger e promover a saúde da população, mas a gente vê que ao longo desses mais de 20 anos, essa missão, a operacionalização dessa missão mudou. Naquele momento, então, existia uma preocupação realmente com questões de qualidade dos produtos que estavam disponíveis no mercado brasileiro, não existia a necessidade de provas de comparabilidade, não existia a necessidade de um desenvolvimento farmacotécnico, um desenvolvimento analítico rigoroso, e essa fase da qualidade passou, estávamos vivendo um novo momento, que era o momento da inovação, onde o cenário nacional buscava se inovar, se reinventar, e veio a situação da pandemia, que criou uma terceira era, né, na minha visão, de uma terceira era em que nós tivemos que avançar em muitos aspectos, especialmente no que diz respeito à otimização, a foco no que é realmente importante, e foi isso que essa terceira onda trouxe. Mas é importante destacar aqui isso, que a atribuição principal da Anvisa nesse tema que eu vou trazer para vocês é registrar medicamentos segundo regulamentação específica. Registrar significa autorizar para o uso em massa, autorizar a disponibilização por parte de empresas que esses produtos possam ser usados pela população. E para que a Anvisa possa fazer essa avaliação e conceder o registro, nós temos 4 principais aspectos, isso para tornar mais didático o processo, que é muito complexo, né? Quem trabalha com isso sabe que um dossiê de registro pode chegar a 10 mil páginas, né? Mas se a gente olhar essas 10 mil páginas, a gente consegue agrupar em 4 principais temas, né? A tecnologia farmacêutica, eficácia e segurança, boas práticas de fabricação e farmacovigilância. Tecnologia farmacêutica é um aspecto importante porque é o que garante que o medicamento ou a vacina, da forma com a qual vai ser produzida, vai trazer critérios de qualidade para o produto. Então, são aspectos relacionados à qualidade. Então, todos os procedimentos de produção, o desenvolvimento da formulação,
o controle de qualidade e a rotulagem fazem parte desse grande grupo que é uma preocupação da Anvisa. Como a tecnologia farmacêutica ou a biotecnologia, biotecnologia, né, no caso de produtos biológicos ou vacinas, como essa tecnologia foi desenvolvida e assegura um produto que tem um desempenho adequado. O outro aspecto que eu queria destacar é o aspecto relacionado à eficácia e segurança, né? A maioria das dúvidas que tem surgido na mídia, nas discussões que a gente tem a oportunidade de participar, é sobre eficácia e segurança. Porque a eficácia é o desempenho do produto, né? O quanto ele realmente serve para aquilo a que ele se propõe a tratar. No caso de uma vacina, a eficácia é quanto ela é capaz de proteger a infecção, da infecção e da disseminação do vírus, né? Então, a eficácia é um pilar fundamental e que precisa ser demonstrada por meio de estudos clínicos. E, tradicionalmente, quando a gente fala na situação fora da pandemia, esses estudos clínicos levam muitos anos porque são divididos em fases, né? E essas fases dos estudos clínicos são fundamentais para que se avancem as etapas, então, desde a fase 1, onde se avalia a segurança num número pequeno de voluntários, na verdade, desde antes, né? Desde as fases pré-clínicas, né? Onde você estuda os modelos animais, estuda modelos computacionais ou laboratoriais para desenvolver um medicamento, até chegar nas fases confirmatórias, que é a fase 3, né, que a gente vê que muitas vacinas e muitos medicamentos também que estão sendo testados para a Covid estão, é uma longa jornada e que a situação de pandemia impactou drasticamente, porque se nós formos esperar o que seria um desenvolvimento tradicional de uma vacina de 10 anos, ou mesmo o desenvolvimento clínico de um medicamento, um tratamento que também leva aproximadamente esse tempo, a situação poderia ficar muito mais grave e a esperança seria muito menor de enfrentarmos a pandemia de maneira eficaz. Então, por isso que a eficácia como um pilar fundamental, sem abrir mão do que a gente entende que é a segurança. A segurança é a nossa visão como agência reguladora naquilo que aquele medicamento ou aquela vacina pode causar de evento adverso. Então, quais são os potenciais efeitos tóxicos que o medicamento ou a vacina pode causar? Porque a gente sabe, né, que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, muitas vezes, né? Então, a gente tem essa preocupação com a segurança é fundamental para que a gente possa disponibilizar um produto para a população, sabendo que isso não vai causar eventos adversos graves. E tudo isso Gustavo, Oi? Você está acionando a apresentação dos slides ou está só no primeiro mesmo? Não, estou passando. Não está passando aí? Não, só está no primeiro aqui. Desculpa, não. Gustavo, não tá só está no primeiro. Tá? Eu achei que você estivesse fazendo uma introdução longa, né? Não, pois já estou aí. E agora eu fui olhar, realmente o professor Lauro trouxe algo. Não está passando não, ele está sempre mantido o primeiro slide. Então só um minuto que eu vou ajustar isso aqui, peraí. Por favor. E agora, vocês conseguem ver, não? Vamos ver. Tá, em eficácia e segurança. Isso mesmo. Tá. Isso mesmo, era isso que eu queria. Toxicidade, bula. Ok. Isso mesmo, Vamos lá, vamos ver se agora ele entra no... Na verdade, eu tinha apresentado toda essa minha introdução estava nesse slide aqui que mostrava esses 4 pilares. Eu confesso que eu achei que você estava na introdução, eu falei, ele está com uma introdução boa, longa, mas tudo bem, vamos lá. Então, continua. Obrigado. Vou continuar. Eu estou ouvindo um barulho ainda, não sei se vocês ainda estão com o microfone aberto. Ah, não, agora acho que fechou. Bom, então a segurança e a eficácia como esses pilares fundamentais também para que se possa disponibilizar um produto para a população. O outro aspecto que eu destaquei foi boas práticas de fabricação, porque não adianta o medicamento se mostrar seguro, se mostrar eficaz, ter a sua qualidade bem caracterizada, ou seja, a sua estabilidade, seu controle de qualidade é bem feito, se esse medicamento não é fabricado num local que apresenta condições técnico-operacionais adequadas para
uma produção robusta lote a lote. A gente sabe que os medicamentos e as vacinas são fabricadas no esquema de lote ainda, né? Ainda tem se discutido isso de fabricação contínua, tem se mudado essa perspectiva, mas o conceito de lote ainda é um conceito importante, ou seja, existe uma fabricação de um número, uma quantidade específica de unidades farmacotécnicas para medicamentos e vacinas, e esses diferentes lotes precisam ser robustos, ou seja, precisam ter o mesmo desempenho se você mantiver as mesmas condições de fabricação. Então, isso implica um sistema da qualidade adequado, uma robustez no processo produtivo, um controle de mudança que esteja rastreável para que nós possamos saber se qualquer mudança pode impactar na performance do produto, e também estratégias para, caso haja uma questão relacionada a recolhimento ou atendimento ao consumidor, isso esteja muito bem mapeado e delimitado. E, por fim, a farmacovigilância, por fim, não menos importante, porque a gente sabe que nós aprovamos medicamentos e vacinas baseados em estudos clínicos, né? E estudos clínicos são estudos que são realizados em uma amostra da população, né? É claro que é uma amostra representativa do que vai ser o paciente, de que vai se beneficiar daquele medicamento ou daquela vacina, mas essa amostra da população, ela é uma amostra controlada, né? A maioria dos estudos clínicos que são o padrão ouro de eficácia e segurança são estudos que ocorrem com uma população controlada. Quando a gente diz controlada, significa nós controlamos quais são as doenças pré-existentes, qual é a alimentação, quais são as condições de saúde de cada um desses participantes. E é um número que é representativo, mas é uma amostra. Quando o produto ou medicamento vai para uma população maior, vai para a vida real, que a gente chama, né, que é o uso na larga escala, uma série de eventos pode ocorrer que pode fazer com que o balanço risco-benefício seja diferente, né? Então, é por isso que a gente vê alguns casos aí em que realmente a Anvisa aprovou o medicamento, mas depois esse medicamento teve que ser retirado do mercado, né? Vamos lembrar dos casos eu já dei esses exemplos em algumas oportunidades que eu falei, mas o caso do Vioxx, o caso do Acomplia, 2 medicamentos que tiveram a aprovação pela agência reguladora, mas que no seu desempenho na vida real mostrou que não apresentava o balanço risco-benefício positivo, porque uma série de efeitos colaterais que não compensavam manter esse produto disponibilizado. Então, a farmacovigilância é uma peça fundamental em toda essa análise da Anvisa, em toda essa estratégia regulatória para assegurar para a população e para os profissionais de saúde, para os prescritores, para os farmacêuticos, de que o produto mantém o seu risco-benefício positivo. Tudo isso, então, é parte da avaliação da Anvisa, e a pandemia trouxe a necessidade, então, de que nós tivéssemos que dar respostas rápidas e, ao mesmo tempo, não abrir mão de nenhum desses critérios que eu falei para vocês. Então, por isso que nós tivemos que fazer avanços e ganhos regulatórios e administrativos para que pudesse ocorrer, então, esse balanço entre ser célere e manter os requisitos técnicos. E a primeira medida administrativa que nós tomamos foi justamente a publicação de uma resolução, né? As resoluções são os nossos instrumentos normativos, né? É a maneira como a Anvisa determina o que e como deve ser feito. E o primeiro instrumento que a gente publicou foi a Resolução 348, já foi logo em 17 de março de 2020. Essa resolução já foi atualizada para 415, mas esse período, março, foi exatamente um período que a gente conseguiu elaborar um texto que correspondesse às nossas expectativas, de flexibilizar o que fosse possível, dar celeridade ao que fosse possível, sem abrir mão dos requisitos técnicos. Junto a isso, também veio uma orientação de serviço da segunda diretoria, que é uma diretoria que é a diretoria que supervisiona a Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa, para respaldar nossas ações. E qual foi a ideia dessa resolução? A ideia dessa resolução foi
precisávamos priorizar qualquer demanda relacionada à Covid e, ao mesmo tempo, precisaríamos flexibilizar provas. Essa flexibilização de provas seria, claro, pensando numa perspectiva de que o que a gente pode diminuir de requisito ou o que a gente pode esperar um pouco mais para poder liberar o medicamento de forma imediata. Quais os requisitos técnicos poderiam ser submetidos para a agência de forma a estabelecer um compromisso entre a Anvisa e a empresa para que esses dados adicionais ou esses dados que não fossem urgentes pudessem ser submetidos depois e a gente pudesse garantir que os medicamentos, e aí a lista aqui de medicamentos que a gente tratou dessa maneira, né? Medicamentos que tivessem indicação específica para COVID e medicamentos que fossem para o manejo clínico, manutenção da vida ou redução do tempo de hospitalização para diminuição da sobrecarga do SUS, faltou completar a frase ali, mas todos esses medicamentos que estão envolvidos no enfrentamento da pandemia pudessem estar o mais rápido possível disponibilizado para a população. Essa foi a ideia. Então, esse foi um trabalho que foi feito em conjunto com as empresas. Então, não é uma ação específica da Anvisa, mas é uma ação de compromisso compartilhado, responsabilidade compartilhada. A Anvisa aceita, então, que a empresa apresente provas adicionais posteriormente ao registro. Claro, pensando num balanço risco-benefício positivo, não poderiam ser provas que fossem cruciais para determinar se o medicamento é seguro e eficaz, mas, ao mesmo tempo, a empresa honra o compromisso de apresentar os dados nos tempos acordados. Então, essa foi uma estratégia que foi fundamental e que a gente vai ver ali mais para frente que teve ganhos muito positivos. Isso para registro, né? Para registro de novos medicamentos, significaria mais medicamentos à disposição da população, mais medicamentos relacionados ao enfrentamento da pandemia disponíveis. Mas também a gente sabia que a situação dos medicamentos que estavam disponíveis no mercado brasileiro foi impactada, né? A gente sabe que a pandemia trouxe situações de lockdown, o não fornecimento de insumos necessários para se fabricar medicamentos, para se avaliar a qualidade do medicamento, falta de pessoal, tudo isso impactou sobremaneira a disponibilização dos produtos que já existem no mercado. E a Anvisa precisou, então, também estabelecer uma estratégia para assegurar, pelo menos nos aspectos relacionados ao registro, de que esses produtos estariam disponíveis para a população e que quaisquer ajustes necessários para manter a viabilidade desse produto seriam aprovados em tempo adequado. Então, por isso que a gente também priorizou e flexibilizou provas pós-registro nos casos dos medicamentos com os critérios acima, né, medicamentos que são relacionados ao manejo clínico, à manutenção da vida e redução do tempo de hospitalização, e que estivessem sob risco de desabastecimento. Então, a ideia foi justamente a de que precisávamos manter esses produtos no mercado porque sabíamos que seriam importantes para o enfrentamento da pandemia. Isso foi no começo, na 348, com a 415 a gente conseguiu avançar ainda mais, né? A gente viu que existia uma questão relacionada também para outros produtos, não só produtos que estavam relacionados a indicações específicas para a COVID ou para o manejo clínico e manutenção. Na verdade, a pandemia afetou vários produtos, e às vezes produtos que não tinham nada a ver com a COVID. E a ideia, então, já foi ampliar justamente essa estratégia para assegurar que o que foi afetado pela pandemia teria uma resposta rápida e teria esse critério de flexibilização baseada no risco-benefício. Para assegurar que nós fôssemos rápidos, a Anvisa, a GGMed especificamente, estabeleceu um comitê. A vantagem de ter um comitê, ao invés de ter apenas um ou dois especialistas analisando dados relativos ao registro e ao pós-registro de medicamento, é que nós garantimos
uma visão multidisciplinar. Então, esse comitê de especialistas da Anvisa é composto por diferentes formações, farmacêuticos, médicos, biomédicos, biólogos, estatísticos, que cada um olha para a sua parcela da análise das petições, e isso faz com que nós ganhemos em celeridade e também em troca de informações, em experiência, né? Porque à medida em que ganhamos experiência com a análise de diferentes petições, entendemos qual é o pleito na pandemia, quais são os principais pontos, as principais lacunas, os principais aspectos que precisariam ser enfrentados na pandemia, conseguiríamos ser mais céleres, e foi o que aconteceu. A ideia desse comitê também é fazer uma avaliação de risco-benefício, como a resolução determina que nós temos que fazer, que pudesse ser realmente eficaz, né? Que pudesse mostrar realmente qual é o risco e qual é o benefício de se aprovar ou de se flexibilizar provas. E essa foi a ideia, então, de ter um comitê que compartilha responsabilidades e não deixa na mão de um só essa decisão que é tão importante nesse momento da pandemia, né? E nós colocamos prazos muito ousados para nós mesmos, né? Nós colocamos prazos para a anuência de pesquisa clínica, que é essa autorização que nós temos que dar sempre que um estudo clínico é realizado no Brasil, e a gente viu que, na situação da pandemia, estudos clínicos para a Covid foram o aumento pela procura na condução de estudos clínicos para o enfrentamento da Covid no Brasil foi significativo, e esse é um grande resultado das estratégias, tanto da Anvisa quanto das empresas e dos centros de pesquisa para enfrentar a pandemia, né? Então, tivemos uma situação em que os estudos tiveram respostas rápidas, e os estudos os patrocinadores e os centros conseguiram se articular de maneira única na história do Brasil, de forma a propor novos estudos e avançar com a ciência de uma maneira significativa nesse período. O reconhecimento do Brasil como um país capaz de realizar estudos clínicos de qualidade, com publicações internacionais, com repercussão altíssima no meio científico, se consolidou nessa situação de pandemia. E foi por isso, então, que a gente conseguiu também atrair estudos clínicos para as vacinas aqui no Brasil, pelo reconhecimento das instituições de pesquisa e pela celeridade da agência reguladora em dar uma resposta em 72 horas. Porque, tradicionalmente, pela nossa resolução, nós temos até 90 dias para manifestar sobre um estudo sobre uma proposta de pesquisa clínica. Então, por isso que isso foi muito ousado, mas nós conseguimos graças a esse comitê. Também em relação ao uso compassivo, né? O uso compassivo é aquele uso, é o que está acontecendo com o Donald Trump, né? Ele está usando um medicamento por uso compassivo. O que significa esse uso compassivo? É um medicamento experimental que pode ser utilizado por um paciente quando não existe opção terapêutica. Esse uso compassivo é uma aprovação da Anvisa, tem que ser aprovado pela Agência Regulatória Brasileira aqui no Brasil, porque nós precisamos saber se esse medicamento realmente está em estudo clínico, quais são os riscos, quais são os benefícios, e que esses dados sejam compartilhados conosco, né? Então, para essas aprovações, nós temos o prazo de 24 horas. Bom, como resultado, então, para os protocolos da 348/415, que agora já mudou esse número, porque a 348 ela tinha um prazo de vigência, né, que nós acreditávamos. Lá em março, quando a gente publicou a 348, a gente acreditava que a pandemia ia durar 6 meses no máximo. E qual não foi a nossa surpresa, que já estávamos em setembro e ainda não existia perspectiva de acabar com a pandemia. E por isso, então, republicamos a EDC 415, vinculando essa estratégia de flexibilização, de priorização dos pleitos da Covid, vinculamos à situação de pandemia declarada pela OMS, porque assim não precisamos fazer previsões equivocadas. Mas aí, nesse slide, eu estou apresentando para vocês um pouco dos resultados que a gente tem hoje, né? Esse quadro eu tirei hoje da nossa
página. Inclusive, eu coloquei o link aqui embaixo depois, se vocês quiserem consultar. Apesar de que nosso portal mudou, né? Agora nosso portal mudou para o gov.br, esse link talvez não esteja mais tão atualizado, mas a ideia é mostrar para vocês aqui que nós estamos dando transparência a todos os pedidos realizados no âmbito da Resolução 348/415, ou seja, tudo o que vem por meio desse fluxo administrativo e que, por sinal, então que por consequência está relacionado à Covid, está devidamente relatado aqui nessa página. E se vocês observarem bem, se nós olharmos a última linha ali, nós temos um total de 481 petições solicitadas para a Anvisa relacionadas à Covid-19. Então, a gente vê que um dos impactos principais da pandemia no mercado regulatório, no âmbito regulatório, foi que tivemos que pedir coisas que talvez não precisássemos pedir se não tivesse a situação da pandemia, né? E é por isso que a Anvisa precisou se preparar adequadamente para dar as respostas, porque correríamos um sério risco de não sermos céleres e termos uma situação caótica aqui. Tivemos diferentes pedidos de registro, e se vocês olharem aqui, os registros são basicamente de medicamentos que são usados no tratamento ou no manejo clínico da pandemia e também pós-registros que são relacionados. E agora eu vou falar um pouco de vacina, né? Um tema que também surgiu mais recentemente como uma esperança, né, de enfrentamento da pandemia. E as vacinas têm uma série de questões sensíveis, né? A vacina, mesmo antes da pandemia, as vacinas sofrem ataques de grupos anti-vacina, gera desconfiança, né? Na verdade, se a gente for olhar a história do Brasil, há muito tempo a vacina já era olhada com desconfiança, né? Vamos lembrar do nosso grande Oswaldo Cruz e a revolta da vacina. Mas a vacina a gente tem tratado com um cuidado muito especial, porque qualquer ação que a gente faz no âmbito da Anvisa vira de uma repercussão enorme. Por isso, nós temos buscado ser muito transparentes com a sociedade sobre o que são as vacinas para a Covid, quais são os estágios em que elas estão, quais são as propostas, e em relação aos prazos, a gente busca não se comprometer, porque a gente sabe, como regulador, que quando temos vacinas que estão em estudo clínico, não podemos dizer que as vacinas já estão com a sua eficácia e segurança comprovada. Esses estudos precisam ser concluídos para que a gente possa avaliar todo esse pacote que eu falei para vocês antes. Então, esse é o cenário que a gente tem, isso está na nossa página, se vocês quiserem consultar. Isso é atualizado sempre que possível, sempre que necessário, sempre que uma nova informação é acrescentada, por exemplo, o número de voluntários, por exemplo, número de locais de teste no Brasil. E, na verdade, na situação de pandemia, por conta da necessidade de termos uma resposta rápida, sem abrir mão dos critérios de eficácia e segurança, a Anvisa, junto com outras agências reguladoras, nos diferentes fóruns que nós participamos, né, ICH, ICMRA e outros fóruns que são compostos pelas grandes agências reguladoras mundiais, nós sabíamos que enfrentaríamos os mesmos problemas e as mesmas questões. Então, o que fizemos foi nos reunir com eles e compartilharmos nossas propostas, nossas incertezas e pensarmos estratégias em conjunto. E uma estratégia que ficou muito clara é que, pensando em celeridade, tendo como pressuposto, agora eu estou falando especificamente de vacina, tendo como pressuposto que as tecnologias propostas, se a gente olhar nessa tabela, né, adenovírus, vírus inativado, RNA, são tecnologias que já existem. São propostas, são estratégias de gerar imunidade nos indivíduos que já existiam para outras doenças. Então,
o conhecimento científico que já se possui sobre vacinas permite que nós foquemos em segurança, e foi isso que esse foi um dos principais focos da nossa avaliação. Quão seguro é testar essa vacina no voluntário brasileiro? Quais são os dados de segurança que embasam a nossa decisão de aprovar, de anuir com o estudo aqui de fase 3? E fazer com que estudos confirmatórios andem em paralelo com os estudos exploratórios e que esses estudos clínicos sejam adaptáveis, né? Então, no modelo de estudo clínico antes da pandemia, eram muito raros os casos de estudos que a gente chama de adaptados, estudos adaptáveis, né? Você segue as fases 1, depois 2, depois 3. Na fase 2, você identifica as doses, você identifica a população-alvo, a faixa etária, você faz tudo isso na fase 2 e depois você confirma com o estudo de fase 3. Nessa situação de pandemia, nós permitimos uma flexibilização nesse sentido, e isso foi muito positivo, sem impactar em segurança. Por exemplo, o caso da vacina de Oxford. A vacina de Oxford foi iniciada, o estudo de fase 3 foi iniciado no Brasil com uma população entre 18 e 55 anos, dose única. À medida em que os estudos de fase 2 que estavam em paralelo ocorrendo no Reino Unido foram gerando os resultados, foi se adaptando o estudo de fase 3 no Brasil. Então, ampliou-se a faixa etária. Então, hoje nós temos a partir de 18 anos até sem limite superior de idade. Nós temos também a inclusão de uma segunda dose, no caso da vacina de Oxford, porque o estudo de fase 2 de imunogenicidade mostrou que se acrescenta uma segunda dose, a porcentagem de eficácia de resposta imune é muito superior, então por isso valia a pena incluir uma segunda dose. E essas adaptações são possíveis porque nós então estamos numa situação em que os estudos confirmatórios são necessários e os estudos exploratórios podem ocorrer para subsidiar adaptações necessárias. O que eu queria comentar também dessa tabela é que essas são as 4 vacinas que estão em estudo no Brasil hoje. Isso não significa que são as únicas 4 opções de vacina que poderão estar disponíveis para a população brasileira, porque a realização de um estudo fase 3 no Brasil não é uma obrigação. A realização de estudo de fase 3 no Brasil é uma estratégia do patrocinador. Então, por isso que vacinas que estão com desenvolvimento lá no exterior totalmente, então a gente tem visto algumas, né, Moderna, outras vacinas que estão já em fase confirmatória lá no exterior, elas poderão vir com o registro, né, com o pedido de registro sem anuência de estudo, porque não vai conduzir o estudo fase 3 aqui. E também nesse mapa aqui que a assessoria de comunicação da Anvisa tem disponibilizado no site, não está descrita a vacina russa, que ainda está em discussão quanto à estratégia, se vai ser um estudo de fase 3, se vai ser um estudo, se vai ser um registro. Então, por isso, ela ainda não teve a formalização de um pedido aqui no Brasil. Para as vacinas, nós fizemos uma outra inovação administrativa, que foi esse procedimento de submissão contínua. Isso foi a tradução de um termo que chama Rolling Submission, que já acontece no exterior, acontece no EMA, né, na agência europeia, mas que na situação de pandemia já vinha se discutindo essa possibilidade. O que é esse procedimento de submissão contínua? Quando se vai pedir um registro de uma vacina ou de um medicamento, se precisa ter um dossiê, e nesse dossiê se descreve todos os documentos relativos a essas informações, a esses critérios técnicos que eu mostrei mais cedo, né? Então, vamos supor que existem 10 documentos, estou colocando um número aleatório, né? Quem trabalha com regulatório sabe que está muito longe de ser 10 documentos, né? São muito mais, mas vamos supor que sejam 10 documentos necessários para se registrar um produto ou uma vacina. O que o procedimento de submissão contínua permite é que, à medida de que cada um desses 10 documentos sejam finalizados, eles já possam ser submetidos para uma avaliação da agência, né, de forma parcial e de forma contínua. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que
A RDC 415, que é a atualização da 348, é uma resolução que determinou que o prazo para registro é até 60 dias. Sabendo, então, do quão desafiador é avaliar o registro de uma vacina com tantos documentos, o que nós fizemos foi permitir essa submissão fracionada, porque a gente acredita que se a gente já tiver acesso aos dados à medida em que vão sendo gerados, nós podemos já acelerar os critérios relacionados a esclarecimentos, identificar os dados, identificar possíveis exigências, para que isso já possa ser resolvido e a gente possa ganhar, ao final de completar os 10 documentos, né, quando a empresa já tiver os 10 documentos, existe a possibilidade de nós já termos avaliado boa parte ou a totalidade deles antes, para que quando haja o pedido formal de submissão do registro, a gente consiga ser muito mais célere. Então, essa é uma inovação administrativa e foi muito animadora, né, para quem trabalha com assuntos regulatórios, né, essa possibilidade de fazer esse tipo de submissão. Também gerou muita repercussão. 2 vacinas já entraram por esse procedimento, então foi a vacina de Oxford e a Coronavac. Essas 2 vacinas são vacinas que prevêem a transferência de tecnologia para o Brasil, né, e já então compartilharam dados relativos aos estudos não clínicos, ou seja, os dados de desenvolvimento no ambiente laboratorial e modelos animais. A ideia é que a gente já começou, né, na verdade, assim que recebeu, já começou a avaliar, e a ideia é que a gente vai conseguir, sim, dar uma resposta mais rápida por conta desse procedimento. Estão nos perguntando se isso vai ser aberto para todos os registros. Agora, o grande problema disso, e a frase que eu repito todas as vezes é: quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E acho que essa é a frase que vai ficar para mim, né, na pandemia, assim, a frase que vai marcar o meu momento pandemia aqui na Anvisa. Porque isso é muito evidente. Se a gente abre para tudo, esse procedimento de submissão contínua é um procedimento de priorização. Nós estamos focando esforços para analisar esses documentos à medida que estão sendo gerados. Se a gente abre para tudo, o esforço é diluído e a gente não vai ganhar em celeridade. Então, por isso que a gente permitiu apenas para as vacinas relacionadas à Covid. Para fechar minha apresentação e a gente ir para a discussão e ouvir as perguntas de vocês, ver se eu estou me fazendo claro, se vocês estão conseguindo entender mais ou menos a ideia do que eu estou falando, eu queria fechar com alguns desafios que eu tenho observado, né, para o registro, tanto da vacina quanto de outros medicamentos, mas especialmente das vacinas. A convergência regulatória é um grande desafio, né? Eu falei para vocês que desde a pandemia, na verdade, a Anvisa começou um movimento de convergência regulatória lá em 2016, quando tomou a decisão de iniciar os procedimentos para fazer parte do ICH. Né? Ao perceber que estar junto com as outras agências no mesmo patamar, com resoluções que sejam alinhadas, fazia sentido não só para a agência, mas também para as empresas, já que muitas empresas visam o mercado internacional, têm capacidade de cumprir requisitos internacionais e podem ser reconhecidas dessa maneira. Então, desde 2016, iniciou o processo de convergência regulatória, e em 2019 nós tivemos o patamar que nós consideramos máximo para a área regulatória, que foi a aceitação da Anvisa no comitê gestor do ICH, que é um dos fóruns principais de harmonização de requisitos. E a situação da pandemia trouxe esse desafio de nós convergirmos, né, de nós aplicarmos todo esse conhecimento que foi adquirido e que traz fazer parte do ICH, e, ao mesmo tempo, preservar aquilo que preservar e cuidar daquilo que são requisitos específicos do nosso país, né? Então, vou dar um exemplo do que é esse desafio, né? Uma vacina que tiver todo o seu desenvolvimento no exterior pode gerar questionamentos nossos sobre a capacidade de extrapolar esses dados para a população brasileira. Não só por aspectos étnicos, aspectos epidemiológicos, aspectos estruturais do país, mas também até pela questão da própria da maneira como
a farmacovigilância, os cuidados pós-administração, tudo isso é realizado em cada país. O sistema de saúde, então, esse é um grande desafio, porque nós como Anvisa, sabemos que a aceitação tácita de uma decisão de uma agência reguladora do exterior não é convergência regulatória e pode trazer sérios riscos ao que é a atuação da agência brasileira e também o que é a disponibilização de um produto do exterior no Brasil, por uma série de questões técnicas e também questões estruturais. Então, esse é um desafio que eu queria destacar. O outro desafio são as discussões que surgiram também essa semana passada, mas que são discussões que desde o começo da pandemia nós temos participado e compartilhado com outras agências reguladoras, que são os critérios mínimos de eficácia. Tradicionalmente, uma vacina tem uma eficácia, a eficácia de uma vacina, o estudo clínico de uma vacina é delineado para se mostrar uma eficácia de 70%. E esse é o critério que as agências têm adotado para a maioria das vacinas. Só que, no caso de pandemia, numa situação de pandemia, uma situação em que não temos alternativa terapêutica, numa situação em que a doença causa graves impactos, não só na saúde, mas na sociedade como um todo, é possível se flexibilizar esse critério de 70%. E aí isso gera muito impacto, né? Porque, mas 50%, por exemplo, de capacidade de imunização é muito baixo. Então, quer dizer, eu jogo uma moeda, eu tenho a chance de ser imunizado ou não, isso não vai significar nada, isso não vai trazer um ganho. Mas é essa discussão que a gente tem feito para desmistificar. A gente sabe que outras doenças em outros casos já se aprovou critérios menores, por exemplo, o Ebola, e a gente tem o caso da influenza também, né, que a eficácia das vacinas gira em torno de 20% a 60%. Mas por que aprovar uma vacina com um critério de 50%, um critério menor do que 70%? Porque a vacina é uma estratégia de imunização, é uma estratégia de combate ao vírus, uma estratégia de saúde pública. Quando a gente pensa em vacina, a gente não pode pensar só no indivíduo, só em mim. Eu tenho 50% de chance de ser imune ou não. Nós temos que pensar que a vacinação é uma maneira de impedir a circulação do vírus. Então, eu tenho usado um exemplo que é lá de um diretor do NIH, que foi muito interessante, porque ele fala assim, vamos supor que a vacina chegue quando 20% da população já tenha tido contato com o vírus e já tenha gerado anticorpos. Essa é uma estimativa, porque a realidade é que nós não sabemos, né? Porque não foram todos que se testaram para saber se estão imunes ou não. Nós não sabemos o dado real, e nem acho viável, nesse momento, sabermos o dado real de quantas pessoas já estão imunes ao Covid-19. Mas vamos supor que seja 20%. Para atingir o que é chamado de imunidade de rebanho, a gente precisa atingir entre 60% e 70% de pessoas imunizadas. Então, isso significa que a gente precisaria de 40% a mais de pessoas imunizadas, né? Considerando os 20% que já estão. Se a gente tiver uma vacina que tem 50% de eficácia, isso significa que se a gente imunizar 80% da população, isso significa que a gente já conseguiria a imunidade de rebanho. E isso já seria suficiente para impedir a circulação do vírus e a gente possivelmente erradicá-lo. Então, vocês veem que qualquer eficácia, 50% de eficácia, pode trazer um ganho significativo no cenário do enfrentamento. Mas eu estou trazendo essa discussão porque eu coloco como desafio, justamente é um desafio muito técnico, né? São critérios muito técnicos, mas é importante para que vocês saibam. E por último, a estratégia da COVAX Facility, que eu queria compartilhar com vocês. COVAX Facility é um consórcio liderado pela OMS, já são mais de 150 países que aderiram, o Brasil aderiu também a esse consórcio, a ideia é, os países de diferentes PIBs compartilham com diferentes valores para garantir uma porcentagem da sua população, para garantir a uma porcentagem da sua população acesso a uma vacina que seja aprovada.
essa é uma estratégia que é muito importante, especialmente para países que não têm condições, porque vocês imaginam, se já é um grande desafio para nós assegurarmos as doses que vão ser fabricadas pela vacina de Oxford, para a vacina de Oxford ou para a Coronavac, vocês imaginam países como Paraguai, Bolívia, países que não têm a menor condição de barganhar ou não têm um poder de compra para garantir a disponibilização dessas vacinas no seu país. Então, a ideia do OMS é gerar um fundo global que reúna contribuições de diferentes países e assegure uma divisão equânime. O grande desafio para a gente aqui no Brasil é ter a certeza de que a vacina que vai ser disponibilizada no âmbito da COVAX Facility vai ser uma vacina segura, eficaz e que tenha qualidade. Que a gente possa, que a gente, como agência reguladora, tenha acesso a esses dados e possa seguir com o procedimento de registro conforme os nossos regulamentos. Porque se o COVAX Facility disponibilizar uma vacina que nós não conhecemos como agência reguladora, não sabemos quais são suas reações adversas, qual é a faixa etária que vai poder ser imunizada, quais são as possíveis comorbidades que poderão gerar eventos adversos graves. Tudo isso vai precisar estar muito claro para a gente. Então, por isso que estou colocando aqui também como um desafio que nós teremos que enfrentar. Bom, era isso a minha apresentação. Aqui no final só coloquei alguns slides ou alguns links interessantes para vocês consultarem. E estou à disposição para uma discussão e para perguntas, se vocês acharem pertinente. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Excelente a sua apresentação, com muita clareza. Você trouxe o tema do qual foi para ser apresentado no dia de hoje. Eu achei interessante quando você falou daquela questão de tudo é urgência, então nada é urgência. Eu me lembrava que eu brincava muito com as pessoas e dizia assim, existe urgência e emergência, porque tudo passou a ser urgência, então só atendo a emergência, né? E eu acho que é um pouquinho isso, né? E esse momento, eu me lembro que a gente teve 3 temas muito importantes com o olhar regulatório. A questão que não estava no teu tema aí, né, mas a questão do diagnóstico, dos kits diagnósticos, que foi um empenho muito grande da Anvisa, com o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, que eu tive a honra de ser diretor durante 8 anos, e que deu a possibilidade pelo menos, a questão do diagnóstico. E que nós vamos fazer um inquérito sorológico importante nesse país, para ter noção disso. É 20%, é menos, é mais? Eu acho que isso vai ser uma ferramenta importante para que a gente possa ter noção, inclusive, de como trabalhar a lógica da aplicação da vacina, da discussão, né? De como aplicar a vacina mais adiante, né? Mas eu tenho alguns parabéns aqui de acadêmicos aqui, do professor Leon Rabinovich, do professor parabenizando, né? Luciana Lobo, Benedito Barravera, mas eu tenho uma pergunta aqui, chat, deixa eu localizar, porque as pessoas vão mandando e aí fica complicado a gente conseguir ver tudo ao mesmo tempo, né? Espera aí, só um minuto. Do Leonardo Teixeira, né? Ele, parabéns, Gustavo, pelas ações necessárias ao enfrentamento da pandemia. A Anvisa ou o Ministério da Saúde, no caso essa discussão, eu não tenho dúvida, será muito mais ampla, vai criar uma lista de priorização de quem irá ser vacinado, idosos e pessoas com comorbidade primeiro. Quer dizer, ele bota um ponto de interrogação, quer dizer, ele faz essa questão, ele levanta uma questão que todos nós temos dúvida. E, mais uma vez, antes de você responder, eu tenho percebido, até nos nossos contatos especiais, pessoais, quanto as pessoas estão sensibilizadas para a questão da vacina, para que elas possam voltar à vida normal, acreditando muito nessa possibilidade. E que mesmo que as correntes antivacinas, elas não são tão grandes em termos numéricos, que elas ofusquem essa questão, né, da possibilidade dessa ferramenta importantíssima que é a vacinação. Então, vou deixar primeiro essa pergunta do Leonardo Teixeira, sobre a questão da lista de priorização,
e depois vamos ver se tem mais perguntas aqui, senão eu vou entrar com uma pergunta que eu gostaria muito de fazer. Bom, em relação à priorização para vacinação, primeiro eu queria esclarecer, né? Na bula da vacina, nós já vamos deixar muito claro ali qual é a faixa etária que vai poder ser vacinada e quais as comorbidades que não poderão ser vacinadas por conta do que a gente já observou durante os estudos clínicos, né? Então, se tiver alguma reação, por exemplo, neurológica, se tiver alguma especificidade que precise ser diferenciada, na bula já vai trazer. Mas vamos supor que a vacina que saia, esperamos que seja assim, né? Estamos todos nessa expectativa, vamos supor que a vacina que saia seja indicada para qualquer faixa etária e sem nenhum pré-requisito. Essa definição de como a estratégia de vacinação vai ocorrer, ela vai ser discutida no âmbito do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Nós temos reuniões com o PNI para auxiliá-los, né, para ajudá-los tecnicamente, mas essa atribuição é deles, já que eles vão ser responsáveis por fazer a distribuição, verificar quem são os grupos prioritários, como vai fazer. E eu acredito que isso não vai ser muito complexo, porque o PNI, primeiro, o PNI é um órgão, na verdade, uma área que tem muito conhecimento, inclusive reconhecimento internacional sobre estratégias de imunização, né? A gente tem as campanhas da gripe anuais, a gente tem várias campanhas de vacinação muito bem sucedidas e eu acredito que eles vão usar essa expertise para fazer essa delimitação. Você está no mudo, Eduardo. Perdão, a gente acaba tirando o som para não fazer ruído e é isso mesmo, né? O Programa Nacional de Imunização é o grande artífice, o grande responsável por essa discussão e implementação, né? Eu tenho uma segunda pergunta da mesma pessoa, Leonardo Teixeira ainda, né? Caso uma vacina demonstre eficácia de 60% e seja disponibilizada ao mercado e eu a utilize, após 6 meses, uma segunda vacina tenha resultado superior, por exemplo, 90%, e também alcance o mercado, qual o risco ocorreria de tomar uma segunda vacina com tecnologia diferente da primeira? Essa é cabeluda, hein? Para falar com detalhes, eu precisaria ver os resultados das duas. Os resultados dos estudos e as bulas, etc. Mas, de uma maneira geral, o que eu posso dizer é que os anticorpos que são capazes de neutralizar o vírus podem ser os mesmos. Então, de repente, são anticorpos contra a proteína spike de uma vacina, né? E muitas das vacinas estão buscando gerar anticorpos contra a proteína spike, que é tipo a coroa do coronavírus, né? Então, pode ser que esses anticorpos sejam os mesmos e realmente você tenha um ganho de eficácia aí. Então, você se vacinou com uma de 50% e agora você está se vacinando com uma de 60%, né? Agora você está se vacinando com outra de 90%, né? Você vai ter um incremento na sua titulação de anticorpos, é possível. Mas, para responder com certeza, eu preciso olhar dados que não existem ainda. Então, por isso que é uma pergunta difícil. Tem o Hilton Santos, da nossa academia, um acadêmico, um confrade, ele fala assim: parabéns por sua apresentação. A estratégia de diminuir a eficácia para 50% é interessante, tendo em vista que, como comentou, a vacina é mais uma das estruxas para gerenciar uma pandemia. Bom, não entendi muito. É importante completar que se o RT estiver menor que 0,80 a 50%, é bastante interessante. Bom, eu estou lendo o que ele escreveu, está meio... Estratégia, eventualmente. Eventualmente, exatamente. Eventualmente. Eu não sei se você conseguiu captar um pouco do que ele quis colocar, Gustavo.
ele, na verdade, está... É uma complementação, né, do que eu falei, dos dados que eu falei, né? Então, eu acho que é interessante. Esse cálculo, a maneira de calcular a imunidade de rebanho e se verificar o que a gente chama de efetividade da vacina, né? Porque a eficácia realmente é esse dado mais bruto, de 50%, 70%. Agora, a efetividade, ou seja, o quanto a vacina, ao final, foi capaz de realmente impedir a circulação do vírus na sociedade, é algo que a gente tem que considerar num cálculo bem mais complexo, né? E assim, 50%, existe várias questões estatísticas atribuídas a isso, intervalo de confiança, né, e todos esses parâmetros estatísticos que auxiliam na tomada dessa decisão. Tem mais alguns parabéns, já te digo as outras perguntas. Anderson Ferreira, parabéns, Gustavo, excelente apresentação, muito esclarecedora, obrigado. Tem da Rosana Mastelaro, da Sindus Pharma, excelente apresentação, muito obrigado ao doutor Gustavo. Tem o Gerson Pianetti aqui também, nosso confrade lá de Minas, né? Parabéns, Gustavo, felicidade ver como cresceste nesses últimos anos. Eu estou vendo ele do mesmo tamanho, Pianetti. Não dá para eu crescer mais. Ô, Pianetti, não dá para eu crescer mais, não, senão eu caio no carro. Tornando um profissional qualificado dentro do importante órgão sanitário. Excelente palestra, né? Gustavo, sua opinião, Davanco Marcelo. Sua opinião, qual será o principal legado deste cenário, se já é uma pergunta, que estamos vivendo para a simplificação dos processos regulatórios da agência no futuro? Isso é uma pergunta interessante, hein? É muito interessante essa pergunta e eu acho que alguns legados vão ficar mesmo. Eu acho que o principal legado, na minha visão, claro, essa é uma visão particular, né? Mas o principal legado, na minha visão, é esse foco que nós daremos para aquilo que realmente é importante. Acho que a pandemia mostrou para a gente que talvez nem tudo que a gente pede, nem todo esforço que a gente faz é realmente importante para se ter, ao final, o objetivo da agência reguladora, que é ter produtos seguros, de qualidade e eficazes. Então, eu acho que esse é o principal legado. E isso envolve a melhoria de diversos processos administrativos e até requisitos técnicos. Então, acho que a pandemia nos colocou contra a parede nesse sentido, para que a gente, então, precisasse repensar nossos fluxos, precisasse repensar nossos requisitos e avançar. Eu acho que esse é o principal legado. Tem uma outra pergunta aqui, de certa maneira você já respondeu, mas eu vou fazer. Mariana Nunes, parabéns pela apresentação. Gustavo, gostaria de saber, por parte da Anvisa, qual a perspectiva para o período pós-pandemia no que diz respeito às mudanças e otimizações tecnológicas ocorridas. Vocês acreditam que as mudanças motivadas pela pandemia podem melhorar os processos relacionados à pesquisa clínica? Sim, sim. Eu acho que a pesquisa clínica foi um dos principais pontos de revisão e reconsiderações sobre as suas estratégias, né? O desenvolvimento clínico precisou ser repensado para que a gente pudesse ter respostas mais rápidas e, ao mesmo tempo, trazer a segurança de que os produtos realmente são eficazes e seguros, né? Então, acho que a pesquisa clínica é a área mais impactada e, na minha visão, impactada positivamente. Bom, tem muitos parabéns aqui ainda. Eu vou aproveitar, então, como tem muitos parabéns, e fazer algumas considerações e perguntar também, que eu também estou ansioso para fazer algumas questões, né? Bom, primeiro você falou do COVAX Facility, né? Que tem 160 e poucos países fazendo parte e que é uma iniciativa muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê e tem notícia que os países mais ricos, que representam 13% da sua população, já negociaram, né, de maneira muito efetiva, com doses comprometidas em mais de 51% desses laboratórios produtores, né?
E aí eu digo assim, nós temos sorte, você já mencionou isso de uma certa maneira, da nossa agência regulatória ser pré-qualificada pela Organização Mundial de Saúde, principalmente na área de vacinas e também de medicamentos, né? E isso facilitou alguns estudos virem para cá e dar credibilidade, né, desses estudos. E nós temos a transferência de tecnologia em duas instituições de peso, né, no país, Instituto Butantan e Fundação Oswaldo Cruz. E temos mais 2 estudos que não estão vinculados a nenhuma, apenas são os estudos que estão fazendo dentro do território brasileiro. Como é que você enxerga essa questão de países mais ricos, já com 13% da população global, que já negociaram um percentual muito mais elevado de doses com os laboratórios que estão ainda em processo de desenvolvimento, em estudos clínicos e que têm futuros ou não de algumas vacinas, com essa COVAX Facility, que tem uma proposta de inclusão e de acesso para todos os países, pobres, ricos, né, e aqueles que estão em processo de né, caminho intermediário entre os pobres e ricos. Bom, essa é uma pergunta bastante... Isso é uma reflexão, na verdade. É uma reflexão e assim, né, eu vou, para responder, sair do meu papel meramente técnico, porque eu vejo que existe... a situação da pandemia fez com que, talvez, infelizmente, os países se voltassem mais para si, para o seu povo, né? Se fechassem mais. Então, eu vejo que essa negociação, né, dos países ricos com os laboratórios para obter as vacinas de maneira mais célere é uma estratégia nesse sentido, de aquela frase, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, infelizmente, isso é o sistema que nós vivemos, né? Então, estratégias como a do OMS, na minha visão, são estratégias fundamentais, porque se não for assim, realmente não vai existir vacinas para os países menores, né? E a gente sabe que a capacidade de produção é limitada, né? Se a gente pensar que todo mundo vai ter que se vacinar, a gente está falando de bilhões de doses, né? E como viabilizar isso para todos os países? Então, é assim. Na minha visão, é assim. Tem uma pergunta aqui do Jadel Kratz. Como está evoluindo a discussão da Anvisa sobre os processos de aprovação regulatória de vacinas oriundas da COVAX? Algum mecanismo expresso, caso a vacina já tenha sido aprovada em SRA, deve ser Sistema de Regulatório, Autoridade Regulatória, pré-qualificada pela Organização Mundial de Saúde, aquilo que eu já comentei anteriormente. SRA, Stringent Regulatory Authority. Isso. Então, na verdade, o que a gente está fazendo no âmbito do COVAX é a gente buscando fazer parte da equipe que vai avaliar essas vacinas, né? Então, a ideia é a gente participar no momento em que os dados estão sendo avaliados e não simplesmente receber isso depois que já estiver aprovado em outro país. Essa é uma negociação complexa que a gente está fazendo com o COVAX, ainda não está fechado isso, mas nós já estamos participando de um subgrupo dentro do COVAX, um subgrupo regulatório que está discutindo essas estratégias, né? Como assegurar que os países vão ter acesso aos dados de eficácia e segurança e vão poder participar da tomada de decisão sobre essas vacinas, né? E é claro, para a gente usar mecanismos de reliance, ou seja, para a gente confiar na avaliação de outra agência reguladora, a gente precisa ter acesso aos dados, a gente precisa saber que dados foram esses. Então, esse é o princípio fundamental que nós estamos buscando para acelerar essas discussões. Tem mais parabéns aqui, parabéns a Gustavo pela excelente apresentação, o Igor de Castro,
e a academia pela iniciativa de organizar esse webinar, né? Bem, eu queria ouvir de você, já que eu não estou vendo outra pergunta nesse momento no site, como é que está a conversa com a vacina russa, né? Há muita desconfiança dessa vacina russa, né? E que há uma possibilidade de parceria, né, com uma instituição do Paraná. Pois é, uma questão que eu queria reforçar é essa, que a vacina, independente da origem, se ela for segura, eficaz e tiver qualidade, cumprir os requisitos regulatórios, ela vai ser útil. Então, não temos esse preconceito inicialmente. O que a gente se preocupa é em ter acesso aos dados, né? Apesar de ser um país que tradicionalmente não tem muita participação no cenário das pesquisas clínicas e no desenvolvimento de medicamentos e de vacinas, os estudos russos podem cumprir com requisitos regulatórios, sim, desde que demonstrem de maneira bastante clara. E é isso que a gente busca, né, nesses dados, nessa negociação com a vacina russa. Então, a Rússia tem feito alguns acordos com os estados, né, Paraná, Bahia, fez agora um acordo que foi anunciado aí na mídia com a União Química também, que vai muito provavelmente entrar nessas discussões, mas até o momento ainda não tivemos a estratégia formalizada para a Anvisa. Então, não sabemos se vai ser um estudo ou se vai ser um registro. Mas essa é a informação mais relevante. Vamos ter que ter acesso a todos os dados de segurança, qualidade e eficácia. Esses dados precisam ser válidos, cientificamente gerados. Então, é isso que a gente tem para afirmar. Tem uma outra pergunta aqui, da Sheila Matsuoka. Espero que eu tenha falado correto sobre o nome dela. Gustavo, parabéns. Excelente apresentação. Após a declaração do término da pandemia e, consequentemente, o fim da vigência da RDC 415, né, de 2020, como a Anvisa pretende dar celeridade ao registro de novas vacinas para o Covid-19 e os pós-registros? Entre parênteses, ela bota assim, a fim de manter a disponibilidade mundial das vacinas. Bom, se a situação de pandemia for controlada, nós vamos ter que avaliar qual vai ser o novo normal, né? Qual vai ser a demanda que nós vamos ter em relação a essas vacinas e aos medicamentos, né? Mas a gente tem alguns outros instrumentos normativos, por exemplo, a 204, por exemplo, basicamente a 204 ou outras estratégias de priorização que possam ser criadas para que a gente trate da questão, mas a gente já tem uma estrutura regulatória para garantir que não vai haver desabastecimento e que as priorizações sejam devidamente enquadradas e tratadas. Então, assim, eu acredito que ainda não existe, talvez, ainda não conseguimos vislumbrar esse cenário que a Sheila está trazendo, mas eu acredito que vamos nos preparar para isso, sim. Gustavo, eu tenho uma questão também. Essa RDC, ela dá um prazo aí de 60 dias, numa questão de celeridade, que eu confesso, eu nunca imaginei que pudesse ocorrer na minha vida, né? Com relação a vacinas. E com relação a outros produtos também. Mas dentro de uma lógica, né, de qual você trabalha já avaliando outros documentos do dossiê de registro, que é um dossiê muito complexo, né? Não tem só a questão do estudo clínico, tem estabilidade, tem protocolo de tem controles de qualidade, metodologias para avaliar resíduos. É um complexo extremamente, um dossiê extremamente complexo, né? Mas, mesmo que vocês façam uma avaliação de uma vacina, por exemplo, das que estão mais avançadas aqui no país, nesse prazo, elas têm ainda um acompanhamento ao longo do tempo, dentro do seu N,
daquelas pessoas que tomaram a primeira, provavelmente segunda dose, em alguns casos, para avaliar ainda o grau de segurança. Além disso, ela será dada, entendo eu, um registro emergencial para depois ter um registro definitivo, e vai ter também, quando se tiver esse registro emergencial em função de resultados muito satisfatórios, que todos nós esperamos que sejam, né? Eles terão um N muito maior em função do seu uso como fase 4. É isso, Gustavo? Então, Eduardo, a gente não vai usar esse termo registro emergencial. A gente vai usar o termo registro mesmo. Só que, claro, a gente sabe que o acompanhamento a longo prazo vai ser um compromisso que as empresas vão ter que fazer com a gente. É um dos compromissos que as empresas vão ter que fazer com a gente, para viabilizar o registro dessa vacina. O fase 4, o acompanhamento, também vai ser parte desse compromisso que vai ter que ser feito e que vai poder mudar esse cenário a qualquer momento sobre o risco-benefício da vacina. Então, vamos conceder esse registro baseado nos dados que existem de eficácia, nos dados de segurança já existentes, segurança de uso já existente, de uso, segurança a curto prazo, mas vamos continuar acompanhando e não vai parar, né? Os estudos, os acompanhamentos não vão parar de forma alguma. Então, eu entendo que isso é convergente com o que está sendo nos outros países. Eu estou vendo o nosso presidente, só um minuto, presidente Lauro, só para terminar com o que está aqui no chat, e aí já encerro. Tem também a Karina Lovato, dando parabéns pelo webinar, do Gustavo, esclarecedor, ótima apresentação. Tem também o nosso acadêmico, espera aí que está entrando e às vezes acaba atrapalhando aqui, ao mesmo tempo. Tem o nosso acadêmico também, tem a Bianca, parabéns, ao Gustavo e à academia pela proposta do webinar, excelente discussão, tema muito importante. Tinha um professor, Leon Rabinovich, também, obrigado, Leonardo, a questão que eu faria já foi em grande parte explicada, então ele está abrindo mão da pergunta. Enfim, eu vou passar a palavra, agradecer imensamente, Gustavo, eu fico muito satisfeito, né, de escutá-lo, desse papo, dessa discussão, dessas respostas vindas, das perguntas que muito nos deixam, né, ainda pensando sobre essa questão da vacina. Eu tinha certeza que a vacina ia ser o top da questão aqui nessa fala, né? E muitas outras perguntas provavelmente teriam. Não se encerra aqui, eu acho que em algum outro momento, nossa presidente emérito ali já está querendo falar, nós vamos ter outras oportunidades. Mais uma vez, parabéns aí, obrigado a todos pela participação, pelas perguntas, né? Passo a palavra ao nosso presidente emérito. Então, as suas palavras. Muito obrigado, Leal, Eduardo, pela condução da moderação, foi excelente. Eu queria, como nós estamos chegando dentro do horário que a gente se propôs a encerrar, evidentemente a gente pode até esticar um pouquinho mais, mas por disciplina, a gente pode abrir um novo webinar numa outra ocasião, porque a maioria das pessoas já deixou a nossa plateia e, portanto, é o momento de partir para o encerramento. Tem uma pergunta que foi repetida várias vezes, se podemos disponibilizar o vídeo a quem frequentou a apresentação. De sua parte, tem alguma restrição? Ok. Então, a academia vai trabalhar com Sindusfarma para editar o vídeo e colocar à disposição no site da academia e, eventualmente, também, se o Sindusfarma quiser. Eu queria aproveitar a oportunidade que a Rosana, que cedeu, através do Sindusfarma, cedeu o site e a plataforma para essa. Se quer fazer algumas palavras antes da gente fazer o encerramento final desse evento. Rosana. Não, só agradecer, encheu de orgulho a gente, né, a Anvisa,
esse ano em várias áreas, como já disse o doutor Eduardo Leal, né, a gente focou aqui na GGMed, mas várias outras áreas, pesquisa clínica, produtos para a saúde, e o principal ponto, Gustavo, que eu diria foi muito abordado aqui, que é o aprendizado que a gente vai ter disso para o futuro. Eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem, e você apresentou exemplarmente, né? Focar naquilo que é mais crítico, no que é mais importante, né, doutor? O doutor vivia dizendo isso para a gente, né? Estabelecer as prioridades. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado, e só dar o parabéns mesmo, parabenizá-lo pela apresentação e pelo orgulho aí que a Anvisa tem enchido, né, todos nós, trabalhando exemplarmente. Muitíssimo obrigada. E doutor Moreto, pela condução, pela escolha do tema, por toda a organização, também parabéns para a academia, tá? Eu acho que, acima de tudo, a gente não saberia dizer quanto teria sido os reflexos da pandemia se nós não tivéssemos órgãos ativos, né, e rápidos para tomar decisão e para orientar. Não só o dano e o prejuízo e o índice de pessoas doentes e óbitos seriam muito maior, certamente, se a gente não tivesse tido órgãos efetivos e ativos e efetivos. E certamente ainda terá, como a pandemia não se encerra agora, nem no fim do ano, ela vai continuar. Esse é um vírus que vai permanecer na sociedade por quanto tempo, não se sabe, mas por longa duração. Qualquer atividade que se encontre num agente preventivo como a vacina será útil não só para agora, mas para o futuro, muito mais para o futuro. Eu queria aproveitar para colocar a Academia de Ciências Farmacêuticas à disposição da Anvisa e da área vossa que atua, para que, tendo algo que queira oferecer à comunidade das ciências farmacêuticas, porque nem todos os pesquisadores são associados do sindicato, nem todos os órgãos, etc., participam do sindicato, que é a maior instituição no país que divulga e dissemina conhecimento da área regulatória. Mas muitos outros pesquisadores não têm acesso, porque faltam veículos de comunicação e instituições que possam colocar esse conhecimento à disposição. Então, a academia ela congrega médicos, farmacêuticos, biólogos, químicos, que se dedicam às ciências farmacêuticas. Ou seja, a parte regulatória é uma parte dela, é das ciências da regulamentação, mas nós estamos muito mais voltados a fármacos, medicamentos, ensaios de bioequivalência, etc., tantos outros conhecimentos importantes. Havendo, de vossa parte, interesse em divulgar esses conhecimentos, além dos órgãos de comunicação com a indústria, com outras áreas, fique à vontade para nos consultar. Tem pessoa que o Gustavo saiu, perdeu o link, ou caiu a ligação dele. Ele sumiu aqui da tela, né? Ele estava eu não sei. Então, Gustavo, se você tiver, se manifeste. Ele escutou pelo menos aquilo que a gente já passou. Eu queria, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o nosso presidente, o Acácio Alves Souza Lima, filho, agradecer a todos, ao Eduardo pela condução da moderação, ao Gustavo pelo brilhantismo da sua apresentação e agradecer a todos aqueles demais que fizeram parte conosco desse evento. Estamos encerrando as atividades e até uma outra ocasião. A Rosana será a próxima palestrante sobre assunto de farmacovigilância. Mas como a segunda-feira próxima é feriado, nós vamos negociar com ela qual é o dia que ela vai poder apresentar essa nossa apresentação e divulgaremos a todos. A todos vocês, um grande abraço e até uma outra ocasião, se Deus quiser. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Acho que o Gustavo voltou, doutor Maurício. O Gustavo voltou? Voltou. Vamos dar uma salva de palmas aí para ele, que acho que ele... Vamos a salva de palmas ao Gustavo, que ainda não estou vendo ele. Ele está... Eu também não estou vendo, não, mas se ele tiver aí, ele recebe. Eu voltei, gente, eu estou aqui. Vocês estão me vendo, mas... Pela sua apresentação, pelas suas considerações.
Obrigado pela oportunidade, obrigado pela aproximação que vocês estão promovendo. Eu acho que isso é fundamental e acho que a academia tem muito a contribuir nesse cenário e nas ciências farmacêuticas. Obrigado a todos pela oportunidade e fico à disposição para um próximo evento. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau.